Olá a todos, estamos iniciando mais um estudo do Evangelho de Lucas, hoje capítulo 2, dando continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada. Nós somos da Primeira Igreja Batista em Vila Sílvia, apresentando novamente os formalismos. Eu sou o Alan, do lado do Lucas e do Paulo. Eu reitero o convite para aqueles que gostaram, para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre o Evangelho, para aqueles que estão buscando uma igreja bíblica. Tem aí os nossos canais projetados na tela, tanto do Facebook quanto do Instagram, bem como o nosso canal no YouTube. Fazemos o convite para aqueles que querem e podem nos conhecer presencialmente. Estamos localizados na rua Erval Seco, número 100, no bairro de Hermelino Matarazzo, mais especificamente dentro da Vila Sílvia. E sem mais delongas, a gente vai dar continuidade hoje falando aí do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, um bate-bola, da mesma forma que ocorreu no nosso primeiro estudo, onde nós faremos algumas pontuações a respeito do texto. E mais uma vez, eu peço para aqueles que tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Provavelmente a partir da semana que vem faremos o estudo ao vivo. Nesse sentido, aqueles que quiserem participar poderão fazer suas perguntas e será respondido no ato, tá? Nesse momento ainda será respondido posteriormente, mas ficaremos felizes, satisfeitos com opiniões, feedbacks e perguntas que vocês possam ter, dúvidas que vocês possam ter a respeito do Evangelho de Lucas. Vou dar início à leitura dos versículos, vou fazer a projeção dos textos na tela para ficar mais fácil. Lucas, capítulo 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher, Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, o envolveu em panos e deitou numa manjedoura, e não havia lugar para eles na estalagem. Eu acho que até aqui, nesse primeiro momento, né? Sim, a gente vai já fazer algumas considerações, começando pelo Lucas. Lucas, fica à vontade, tá? Boa noite a todos, espero que estejam bem. Então, aqui, primeiro momento, Lucas ele vai relatar que Deus, o imperador Augustus, ele decretou que ia ter um recenseamento, né, que é tipo uma listagem lá para saber a profissão das pessoas, a cidade que ela faz, quantas pessoas tinham na família e tal. E como Maria estava grávida, e como o texto fala que ela ainda não era casada, acredito que isso daí também foi um ato da provisão de Deus para que ela sofresse menos preconceito ali das pessoas, por parte das pessoas da onde ela vivia, que ela foi para outra cidade lá, ninguém conhecia ela e tal. E acredito que Deus moveu a história para que ela sofresse menos, assim, nessa questão, né? E você vê, né? José tem um filho, né? E na cultura judaica quem a descendência é do pai, vem do pai. Então, se o pai era da descendência de Davi, então Jesus era um descendente legítimo, de fato, de Davi. Então, se cumpriu a profecia do Velho Testamento, dizer que da linhagem de Davi viria um rei que governaria eternamente, né? E a gente vê a maneira humilde que o próprio Cristo vem, né, ao mundo, né? Ele vem numa manjedoura, ele não escolheu palácio, o Rei dos Reis, o Deus homem, escolheu se sujeitar a ter um corpo de homem, viver como um homem, para nos salvar, e escolher uma vida humilde ainda. Ele não escolheu uma vida de riquezas, de tudo mais. E muitas vezes a gente quer isso, né? A gente quer glória, a gente quer
fama, reconhecimento, riquezas dessa vida, os prazeres desse mundo, mas Cristo não, ele quis se revelar de uma maneira humilde, sem muita riqueza, sem muito glamour, e tudo isso para nos salvar, né? Tudo isso para nos dar exemplo também. Sim. Essa é a minha primeira consideração. Paulo, fica à vontade, tá? Uma boa noite a todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco, né? Antes de eu entrar nesse texto, eu queria ler só um versículo antes, tudo bem? Sim. Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz assim, ó: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, ou seja, lá em Miqueias, nós já vemos que a profecia sobre o messianismo já estava sendo profetizada ali, né? Que Jesus não, o Messias, né? Que ainda não se sabia que era Jesus, o Messias nasceria de Belém. E esse texto, lá em Mateus, capítulo 2, é interpretado pelos próprios escribas, né? Quando Herodes chama eles para perguntar, fala assim: aonde que vai nascer o Messias? Eles respondem: o Cristo nascerá em Belém, porque é assim que está escrito. Aí eles citam Miqueias 5:2, né? Uhum. Aqui eu vejo nesse texto a soberania de Deus. Olha só que coisa. Deus é soberano para levantar César Augusto, né? Sim. E fazer com que ele coloque um decreto onde eles teriam que fazer um recenseamento, o que era esse censo que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir lá se alistar para ver uma contagem por causa de tributos, que eles tinham que pagar impostos, e também para serviços militares, que no caso os judeus não prestavam, era só os romanos, né? Nesse caso era exclusivamente questão de tributo. Só mais para tributo, mesmo, porque eles eram judeus, né? Os judeus não prestavam serviços militares. E aí, ao subir, ao ele decretar isso, mal sabia ele que ali, ao ele decretar isso, já era para se cumprir uma profecia. E como o irmão Lucas bem colocou e bem enfatizou, nós vemos que o Deus que o dirigiu a isso, para que ele fizesse esse decreto, se faz homem e nasce numa manjedoura, numa estalagem, ali num lugar pequeno, num lugar humilde, né? E ali no versículo 7, que diz assim, ó: deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Como eu já até comentei com os irmãos, né? Nós estávamos conversando sobre isso. Alguns vão dizer que Jesus nasceu numa caverna, né? O Justino Marte, como conta ali na Bíblia de Estudos Arqueológica, que o Justino Marte, que foi um dos pais da igreja, acho que do século 2, 3 ali, se não me engano, ele vai contar isso. Agora não sei se é na primeira apologia, segunda, que é os livros que ele escreveu, né? Ou no diálogo dele com Trifão, depois eu dou uma conferida. Ele vai falar isso, segundo a Bíblia de Estudos Arqueológica. Só que eu vi aqui que o termo mais apropriado para se traduzir aqui seria um caso, uma sala de hóspedes. Então, possivelmente, eles foram recebidos na casa de alguém, só que era um lugar humilde. E, possivelmente, ali, ele estava entre os animais. Era uma parte de hóspede, era uma sala onde ficavam animais, por causa da palavra manjedoura. Que a palavra manjedoura dá essa ideia de... Era um lugar onde se colocava refeições para animais. Olha só como Deus é soberano, e esse Deus soberano, ele se faz humilde. Eu queria ler, se vocês me permitirem, uma coisa rapidinha que me chamou muita atenção aqui no livro do Riley. Que eu disse, ele não é um manual exegético, não é uma coisa profunda. É um negócio simples que me tocou muito. Ele coloca assim, ó, citando sobre isso, né? Que diz assim, ó: Maria deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí ele coloca assim, ó: aqui vemos a graça e a condescendência de Jesus. Se tivesse vindo salvar este mundo em majestade real, rodeado pelos anjos de seu pai, isso já teria sido um ato de incrível misericórdia. Se tivesse decidido morar num palácio com poder e autoridade, já teríamos razão suficiente para ficar maravilhados. Mas fazer-se pobre como os mais pobres seres humanos e simples como os mais simples, isso é amor que transcende nossa compreensão. É amor indefinível e insondável. Olha, nossa, que coisa, né? O Deus criador de todo o universo se faz homem para nascer onde os animais se alimentam. Nossa, que demonstração de humildade, né? Que sejamos humildes como o nosso Senhor Jesus foi. E aqui eu concluo a minha fala. Amém.
que foi assim, muito bem destrinchado esses primeiros 7 versículos. Só algumas considerações, só para trazer um pouquinho de complemento a tudo que já foi falado. César Augusto, no versículo 1, quando fala do imperador, esse foi o primeiro imperador de Roma, tá? Também conhecido como Otaviano Augusto, ou Otávio Augusto. Ele reinou aí no período de 27 antes de Cristo, a em torno de 14 depois de Cristo, só um pano de fundo aí histórico, para ficar um pouquinho mais claro. Com relação ao alistamento, por que José e Maria tiveram que ir para Belém? Porque havia o registro histórico dos antepassados deles em Belém. Então, a necessidade de sair de Nazaré, da Galileia, e ir até Belém, em razão disso. E como Paulo bem citou, mostra a soberania de Deus, afinal de contas, em nenhum momento José pensou, o meu filho é o salvador do mundo, vamos para Belém para cumprir-se a profecia em Miqueias 5:2. A gente, obviamente, que nem de longe isso passa pela cabeça de José, e aí a soberania de Deus fazendo com que as coisas aconteçam da forma como elas deveriam de fato acontecer, né? Isso para quem já ouviu essa palavra soberania, está aí um texto que vai tornar a coisa muito bem clara. Isso é soberania de Deus, né? É algo que não se pode fugir. Deus ele faz de uma forma em que as coisas acontecem daquele jeito. Ele decreta uma coisa, acontece, ponto, né? Como diz Jó 42:2, os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém. Exatamente. Cumprindo-se assim a profecia em Miqueias 5:2, como Paulo também bem citou. E só concluindo, o fato de Jesus, o judeu, ele tinha uma ideia messiânica do Messias com muita... um homem, um salvador muito pomposo, muito poderoso, que exerceria domínio real, territorial, religioso, e primeiro de tudo, você pensar num Deus encarnado já é algo que já contraria o nosso senso. Pensar que esse Deus vem encarnado ainda e nasce de uma forma humilde e tem que ser depositado numa manjedoura porque não havia lugar na hospedaria, isso começa a contrariar a mente humana, isso começa a contrariar o nosso senso comum do que seria, digamos que, mais aceitável. Nesse sentido, a gente também começa a ver a Bíblia como um livro que claramente a leitura não foi arranjada para tornar o texto mais digerível às pessoas. Os textos bíblicos foram escritos da maneira como as coisas aconteceram, independente da razão humana. Então, nesse sentido, para aqueles que duvidam da veracidade bíblica, percebe-se aí um fato em que não existe remanejo nenhum. Muito pelo contrário, se houvesse remanejo, eu, como escritor, teria feito de uma forma completamente diferente. Então, esse é um ponto muito interessante também. Amém. Vamos dar continuidade aqui na leitura, a partir do versículo 8. Até o versículo 20, né? Até o versículo 20, perfeito. O irmão está lendo. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos
isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, fica à vontade, tá? Então, nessa passagem a gente vê a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles pastores, né? Quem eram os pastores, né? Eram pessoas discriminadas, elas ficavam muito tempo fora de casa, elas não tinham tempo para exercer sua religiosidade, elas ficavam cuidando das ovelhas lá. Por que Deus, se parar bem, por que Deus não quis se revelar para um doutor, por um rei da época, por um sacerdote? Porque naquele tempo existia sacerdotes, como mais para frente a gente vai ver Simeão, o próprio Zacarias, eram profetas. Por que Deus não veio já anunciar logo por meio do anjo a salvação a ele? Não, ele veio anunciar para aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que são discriminados, aquelas pessoas que você fala, essa não tem jeito, Deus vai salvar, ele pode salvar qualquer pessoa, e o evangelho dele é para todos, não é para rico, não é para pobre, não é para mulher, não é para homem, só exclusivamente. Deus não faz distinção de pessoas, ele quer se revelar a todos, ele quer salvar a todos, e ele mostrou isso da forma que ele veio, né? Ele veio de forma humilde, poderia vir rico, ele poderia ser um Alexandre o Grande, que ia dominar todas as pessoas, ia levar a salvação por meio de guerras e espalhando a cultura judaica, mas não, como os judeus acreditavam, ele veio de uma forma totalmente diferente, ele veio um rei humilde e também se revelou a pessoas humildes, né? Porque Deus, ele não se revela aos soberbos, né? Ele se revela aos humildes de coração, né? Não humilde de classe social, porque às vezes tem pessoas que são humildes de classe social, mas são completamente soberbas, né? Verdade. E os anjos louvaram a Deus. Os anjos anunciaram a salvação para aqueles pastores. E reparem que quando os pastores ouviram, eles já não conseguiram conter para eles. Já saíram anunciando e louvando a Deus. Isso revela que muitas vezes na igreja a gente tem uma visão meio estranha, né? A gente prega com uma pessoa e deixa ela sentada assim no banco e não ensina, mas a pessoa não fica no banco, ela nasceu para ser protagonista. Todo cristão é protagonista, no sentido não de ter um cargo, ter uma posição elevada na igreja, mas no sentido de que ele está ativo na pregação do evangelho. Ele está ativo no reino de Deus, ele tem uma função, ele tem que fazer algo para Deus. E quando a gente é salvo, a gente tem que fazer algo para Deus. Se você está aí em casa e não sabe seu chamado, o chamado universal para todo cristão é ir de fazer discípulos de todo mundo, pregando o evangelho, batizando no nome de Jesus, no nome do Pai e do Filho. Esse é o chamado universal. A gente foi chamado para anunciar aquele que morreu para nos salvar. Se você não acredita, Jesus veio para te salvar. Ele veio e morreu no seu lugar para te salvar. Ele encarnou, viveu aqui, viveu uma vida santa. Você repara que Jesus viveu uma vida santa. Amém. Muito bom. Paulo, pode falar. Glória a Deus, irmão. Você colocou muito bem. Eu tinha até separado essa parte também, para falar exatamente sobre isso. Não, você já colocou muito bem, caramba. Tipo, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Assim que eles ouviram, eles saíram falando, né? E, tipo, que coisa, né? Eles foram tão tocados. Porque é um privilégio. Aquela sua, como é que fala? Analogia que você fez do trabalho, cara, foi sensacional. Aquilo ali me chamou muita atenção. Poxa, eu fiquei pensando, falei, realmente, se eu tenho um bom emprego, e eu quero que você tenha uma boa situação financeira também, eu vou falar para você. E é exatamente isso como você colocou naquele outro estudo, exatamente. Mas eu quero aqui destacar coisa simples e rápido. Primeiro, tirar às vezes, como nós temos que estudar, tomar cuidado com alguns conceitos. Lá na Bíblia de Estudo Arqueológico, lá na página 1669, ela vai falar sobre os pastores estarem ali pastoreando. Alguns vão argumentar o seguinte: Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, como eu sempre pensei também, porque era uma época de frio, e os pastores não poderiam estar andando em frio. Isso é um erro. A Bíblia de Estudo Arqueológico, ela fala que não, que em todo ano eles ficavam com as ovelhas, com o rebanho de ovelhas. E
Então, durante todo o ano, os pastores ficavam ali em Belém guardando aquelas ovelhas. Então, não tem essa de estar frio ou calor, não tem essa. Eles estavam sempre ali. Então, às vezes nós pensamos, não, é provável que Jesus não nasceu 25 de dezembro porque não tem como, não faz sentido, porque era frio. Mas não, a Bíblia de Estudo Arqueológico diz que não, que lá eles pastoreavam todos os dias, e a Bíblia de Estudo Arqueológico foi escrita por homens falhos, sem dúvida, mas homens que se dedicaram. Você vai ler ali a introdução, os homens que estudaram é PhD disso, PhD daqui, então são pessoas que se dedicaram, homens que eu falo, homens e mulheres, lógico, né? Se dedicaram nos estudos, né? E uma coisa que, nossa, me toca muito, nós vemos que o anjo, quando ele aparece lá em Lucas 1, que ele diz lá para Zacarias, eu tenho boas novas para te contar, né? E aí a palavra que aparece ali é evangelho, uma boa notícia para ele. E aqui no versículo 10, diz assim, o anjo lhe disse, não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nossa, a palavra grega ali, o texto grego, se não me engano, aparece assim, Haris Megalen, ou seja, é uma alegria grande, algo imenso. Poxa, alegre-se. Poxa, agora, se é uma coisa, se o anjo não mentiu, se ele falou uma verdade ali, que é uma coisa de tanta alegria assim, é uma coisa que nós devemos estar anunciando. Tá entendendo? Se o anjo tivesse vindo trazer uma má notícia, não tem como salvar vocês. Aí sim, não teria porque nós estávamos falando, tá? Não tô perdido. Agora, e se for, na verdade, se fosse uma má notícia, já tinha se espalhado assim, não que não se espalhou o evangelho, se espalhou, mas muitas vezes nós ficamos receosos, não falamos do amor de Cristo, não falamos do evangelho, né? Que é uma boa notícia, mas se fosse uma má notícia, estávamos falando a torta e direito aí, sem calar a boca, né? É verdade. E acho que por enquanto é só. Vou terminar por aqui. Passo a palavra por mim. Vou fazer algumas considerações também. E aqui eu posso até abrir a discussão para o Lucas, para o Paulo, porque eu não fui muito a fundo com relação a essa... Não sei se isso é tão relevante, mas como é uma curiosidade, eu li em uma Bíblia de Estudo que eu tenho que fala que o rebanho ele era guardado a céu aberto entre março e dezembro. Tá? E aí, por que a igreja precisou a data do nascimento de Jesus em 25 de dezembro, não se sabe ao certo. Eu não estou questionando isso. Como o Paulo bem citou, que na Bíblia de Estudo Arqueológico, essa ideia ela tem coerência, né? Uhum. Mas não, será que seria, por exemplo, a gente poderia pensar que poderia ter sido em setembro, em outubro, em novembro? Isso fica um pouquinho aberto, né? Para ficar claro, ninguém sabe de fato a data exata onde Jesus nasceu. Só morte. Eu só tratei disso porque às vezes nós argumentamos isso e às vezes estamos argumentando coisas falaciosas, né? Ok, perfeito. Não, a gente não sabe com exatidão, mas nós temos um parâmetro para ter uma noção, né? Mas que nós acreditamos que o fato de Jesus ter nascido deve ser comemorado, a gente, pelos anjos, comemoraram, deram glória a Deus, eles louvaram Deus. É importante ter uma data. Sim. É importante ter uma data. Perfeito. Isso daí tá perfeito. Acho interessante as considerações que os dois fizeram com relação ao anúncio dos anjos, do nascimento do Salvador. Ponto importante, os anjos não podem pregar o evangelho. Isso não compete aos anjos. Eles apenas trouxeram uma boa notícia, uma grande notícia, mas olha que honra, né? O papel de pregar o evangelho foi dado aos homens. Os anjos não podem. Imagina se Deus dissesse assim, no céu, anjos, povo, vão agora e pregam o evangelho. Rapaz, o mundo se converteria em 35 segundos, assim, sabe? Seria o avivamento mais rápido e global, não seria nem nacional, porque assim, existem avivamentos, né? Eles iam obedecer de fato a Deus e iam pregar, né? Só que essa honra foi dada a mim, ao Lucas, ao Paulo e a todos os que creem e aos que crerão um dia. Isso é uma honra, porque é uma notícia de fato grandiosa, né? E Paulo bem citou que quando a notícia é ruim, parece que o nosso ânimo fica mais despertado para falar, né? Parece que notícia ruim a gente fica assim se coçando, sabe? Não, morreu 300 ali, você viu? Sabe? Mas notícia boa, ou a gente não está tão convencido de que isso é tão bom, ou a gente entra num ponto em que eu acho que esse é o ponto, que é a apatia, que a gente entende racionalmente, nós entendemos, nós lemos, tá claro, mas parece que não desce para o coração.
Parece que fica só na esfera da razão. E quando fica na esfera da razão e não desce para o coração, a gente se torna um entendedor, não alguém que vive, alguém que pratica. A gente se torna um escriba, né? Um mestre que conhece toda a lei, mas que na prática, muitas vezes, ele contraria a própria lei. Então, nós somos assim, às vezes, meio que mestres da palavra, que conhecemos a lei, mas isso, de alguma maneira, não se torna prático. Né? E eu me lembro aqui também, só fazendo menção a essa questão de levar essas boas novas, a mulher samaritana. Né? Porque a mulher samaritana, eu costumo dizer que ela nunca foi em nenhum seminário evangelístico, ela nunca ouviu nenhuma pregação, ela nunca fez nenhum estudo bíblico, ela nunca ouviu o estudo do Evangelho de Lucas, mas ela em um encontro de 10, 15 minutos, ou seja lá quanto tempo foi que ela teve com Jesus ali no tanque de Jacó, se não me engano era isso, foi o suficiente para que ela trouxesse uma cidade inteira para Jesus, né? Então, assim, a mulher samaritana é uma das maiores evangelistas da história da igreja, e ela nem sabe disso. Então, assim, se você quer uma referência de um grande evangelista, leia João 4, João capítulo 4. A mulher samaritana, é uma das maiores da história da igreja. Olha só quanto o nível de estudo que ela teve, 20 minutos de encontro com Jesus, ou seja, o encontro com Jesus tem que ser transformador, tem que ser de fato transformador, e a gente não pode reter essas boas novas. E, bom, é isso. Eu queria fazer um comentário, se você permitir. Claro, fica à vontade. 2 comentários. Que o avivamento ali foi grande, mas lembrando que Jesus evangelizou ela primeiro. Ela recebeu o evangelismo. O evangelismo dele não chegou e falou assim, eu te amo. Ele falou, vai lá, chama seu marido, denunciou o pecado dela. Ela tinha 5, ele mostrou, falou, você está em pecado, se arrependa. E aí aquilo ali tocou o coração dela, transformou ela de tal ponto que ela foi pregar também para os outros. Falou, aquele cara é profeta. Temos que estabelecer que o evangelismo, ele mostra para a pessoa que ela é pecadora. Exatamente. E que ela precisa de Deus. E que ela está na condição de réu e não de juiz, né? Amém. Porque hoje em dia, na nossa cultura pós-moderna, a gente acredita que Deus nos deve explicação. Tem mal no mundo, tem um monte de coisa acontecendo, porque Deus tem que me explicar. E se ele me der uma explicação que eu ache razoável, eu vou acreditar nele, eu vou seguir os mandamentos dele. Mas não, nós que somos os pecadores. O mal existe no mundo por nossa culpa. Nós que somos os seres decaídos que causam o mal. E Deus é o juiz, o justo juiz que vai nos punir se a gente não parar de fazer o mal, né? É verdade. Só mais uma coisa que eu queria comentar, se os irmãos permitem, que eu acabei esquecendo, me perdoa. Fica à vontade. Lá no versículo 11 que diz assim, ó, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui nós vemos que ele nasceu na cidade de Davi para se cumprir a profecia, que era necessário, para mostrar que ele era o Messias. E olha que coisa, a palavra ali Salvador, soter no grego, ela é usada para deuses, para divindades gregas era usada, e os filósofos usavam para governantes. Então, ou seja, soter não simplesmente dá uma ideia de alguém muito importante que está vindo. O Cristo que também é o Messias, né, que quer dizer o ungido, alguém que foi ungido pelo Senhor, mas uma outra palavra que me chama a atenção, que é nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No Velho Testamento, essa ideia de o Senhor está sempre se referindo a Deus, a Yahvé, a Jeová. Então, possivelmente, ninguém pode afirmar isso com toda certeza, possivelmente, o termo ali, que o anjo falou para ele, que é Cristo, Jeová. O Jeová, ele está nascendo, ou seja, o Deus que está nascendo. Que glória, né? Glória a Deus. Muito boa observação. Bom, dando continuidade agora a partir do versículo 21 a 24. 21 a 24. Então até o 24, isso. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas, fica à vontade. Nessa parte a gente pode ver aqui que Cristo, ele de fato cumpriu a lei. Desde sua infância ele foi circuncidado no tempo certo, como dizia a lei. Com 8 dias a criança tinha que ser circuncidada, ela tinha que ir lá e tinha que ser oferecido um sacrifício de animais para, acho que
em resgate do primogênito, né? Se não me engano, o livro de Levíticos fala, né? E se a criança fosse de família pobre, era 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? É sacrifício de gente pobre. Se fosse mais rica, mais abastada, era uma pessoa que precisa de um carneiro, um bode, uma ovelha, um boi, um gado. Isso. Então, Cristo, ele cumpriu a lei, algo que eu e você não poderia fazer. A gente, ao longo da nossa vida, uma mentira que a gente já contou já nos faz dignos do inferno. Se você for diante de um juiz e, por exemplo, você cometeu algum crime lá, roubou, aí você fala, mas, seu juiz, eu nunca matei, eu nunca desobedeci nenhuma outra lei, mas ele vai ter que te punir pelo fato de você ter roubado, né? Ele vai ter que te punir por isso. E Deus, como justo juiz, ainda mais ainda assim. Se você cometeu um pecado, e o pecado é tão ofensivo à santidade de Deus, que ele existe punição eterna. E Deus, como justo juiz, ele vai nos castigar. Mas, como ele sabia que a gente não tinha capacidade disso, ele foi tão misericordioso, porque Deus, de fato, ele não tinha obrigação de ser, ele não tem obrigação de ser misericordioso com ninguém. Ele fez isso porque ele quer. Mas é da natureza de Deus ser misericordioso. E ele estendeu essa misericórdia a toda a humanidade e veio para nos salvar, né? Amém. É do caráter de Deus, por isso que ele age de forma assim, né? Não porque ele deva alguma coisa para nós. Né? Sim, verdade. Paulo? Amém. Eu coloquei aqui algumas considerações, eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, para explicar para o nosso telespectadores o que seria a circuncisão, né? Porque quando eu ouvi as pessoas falar, eu não era cristão, eu falei, que isso, circuncisão? Por favor, você que está nos assistindo, não se escandaliza, vocês vão entender o que é circuncisão. Circuncisão é o que acontece. Como eu posso explicar? Bom, lá no pênis tem uma pelinha ali chamada de prepúcio. Essa pelinha era cortada e é isso que se chama circuncisão. Quando você corta essa pelinha do pênis, tá entendendo? Isso é o que se chama circuncisão. Mas para que eles faziam isso? Primeiro, a aliança. Eu vou colocar alguns textos aqui, vocês podem conferir, abrir suas Bíblias e conferir. Primeiro, para a aliança que Deus fez com Abraão, né, de que no 8º dia, toda vez que tipo nascesse uma criança, com 8 dias de vida, ela tinha que ter a pelinha do pênis cortada, né? Que está lá em Gênesis 17, do versículo 10 ao 12. E o negócio que eu achei interessante, como cultura influencia, né? Hoje, quando você já descobre se seu filho é menino ou menina, ou você nem descobriu, você já está dando nome para ele. Eu tenho um amigo meu que a esposa dele está grávida, ele deu o nome, ele falou, bom, se for menina, vai ser, não lembro, eu esqueci o nome que deu, eu lembro do menino porque é menino. Se for menino, vai ser Noah. Descobriu que era menino. Naquela época eles não tinham isso. E olha como que é as coisas. Se vocês podem conferir aí em Gênesis capítulo 21, versículo 24, quando nasce Isaac. Ao nascer Isaac, que Abraão dá um nome, antes de circuncidá-lo. Lá em Gênesis capítulo 25, 24 a 26, quando nasce Jacó e Esaú, nasce primeiro do caso Esaú, né, que é mais o primogênito, ele nasce por causa dos pelos dele que lhe dão nome. Aí vem Jacó segurando ele, aí dá um nome para ele de Jacó por causa que ele veio segurando no irmão dele. Então, no nascimento. Já aqui a cultura já mudou, já não era mais assim. Por quê? Você pode ver aqui no texto, ó, e quando os 8 dias foram cumpridos, versículo 21, tá? Para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Ou seja, quando foram circuncidar o menino, que lhe deram o nome de Jesus. Vocês viram como... Corrigindo só uma informação, Isaac ele já tinha o nome porque Deus já havia falado. Perdão. Exatamente, perdão. Mas aí ele foi chamado de Isaac no seu nascimento. Porque a mãe dele riu lá. Isso. Então, ele foi dado o nome, exatamente. Mas Esaú e outros... Tá Jacó, Esaú e Jacó. Noé também, né? Isso. Eu ia falar sobre isso, só que o irmão Lucas já falou que exatamente, nós temos os teólogos hoje chamados teólogos da prosperidade, né? Eles gostam de pregar bênção ao povo por aí. E uma coisa que eu sempre aprendi com esse povo, que eu fui do meio deles, que eles diziam assim, ó, Jesus foi rico porque ele recebeu ouro, incenso e mirra lá dos magos, dos magos, né? Ele recebeu isso aí. O que acontece? E isso não pode ser
É uma mentira. Eles ensinam isso, que Jesus era rico, para poder justificar a pregação deles. Como o Riley aqui coloca, eu ia ter ele, mas não vai ficar muito grande, que ele fala que Jesus foi pobre desde o seu nascimento até a sua morte. E ele cita 1 Coríntios, se não me engano, 8, 9, que diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, né? Então, o que acontece? Exatamente, esse texto prova isso. Esse texto que ele citou, que eles foram levar a oferta de 2 pombinhos, porque lá na lei tinha que levar, acho que era um cordeiro, né? E os 2 pombinhos. Se você não tivesse como, ou seja, se você fosse uma pessoa pobre, humilde, você podia levar 2 rolinhas, ou 2 pombinhos para a purificação. Agora, purificação do quê? Às vezes o ouvinte está nos perguntando, né? Porque na lei de Moisés, quando a mulher tinha um filho, ela era considerada impura. Ela passava 40 dias impura, que ela passava 7, depois mais 33 dias, dava um total de 40 dias impura. Depois disso, ela levava a oferta para poder se purificar, né? Acho que até aqui tá bom, né? Sim. E com relação a esse período de purificação, parece que são 2 momentos. A gente tem um primeiro momento, que é o momento da circuncisão, que são 7 dias iniciais, e aí no 8º circuncidava-se o menino, e depois contando-se mais 33, completando-se 40, para que houvesse a oferta da purificação ali, que seria do cordeiro para uma família mais abastada, ou das rolas, das pombinhas para uma família mais pobre, né? E aqui o versículo 24, deixando muito incontestável o fato de que a família de Jesus era humilde, portanto, Jesus era humilde, né? Então, esse texto ele traz isso de uma maneira muito clara. Não tenho mais considerações, eu acho que já está muito bem destrinchado essa parte. Desculpa até falar, até nesse texto aqui, o nome Jesus já foi anunciado antes dele nascer, né? Já foi dado antes dele nascer. Isso. Mas aí eles só concretizam na circuncisão, né? Só abrir um parênteses rápido. Uhum. E o nome Jesus vem do latim Iesu, que por sua vez vem do grego, Iesus, né? Que é uma forma grega de Josué. Josué no hebraico, que é Yahushua, quer dizer Jeová é a salvação. Ou seja, o Deus do Velho Testamento, o Deus de Israel, Jesus carregava o nome dele para demonstrar que ele, o Deus do Velho Testamento, ou seja, o Deus encarnado, é a salvação. Amém. Bom, vou ler a partir do versículo 25 até o 40, é isso? Até o 38. No meu até o 38, tá certo? Amém. Demorado. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou, disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Lucas, fica à vontade para fazer as considerações. Aqui a gente vê mais um exemplo de piedade, né? Um tempo de corrupção, que até mesmo a linhagem dos levitas estavam corruptas, que os saduceus, para quem não sabe, eles eram descendentes dos levitas, eles eram sacerdotes e eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos. Eles eram tipo os liberais, vamos dizer assim, da época, né? E os fariseus eram os legalistas, né? Os saduceus, os liberais. Era tipo os liberais e os ortodoxos hipócritas, né? Eram ortodoxos na doutrina, mas hipócritas na prática, né? Verdade. Então, fazendo um paralelo com nossos dias, ainda sim Deus preservou uma pessoa
que era fiel a ele. Por meio do Espírito Santo, a gente pode permanecer fiel a Deus. A gente não tem a capacidade em si mesmo. Mas Deus, se a gente permitir, ele trabalha em nosso coração, né? Ele transforma a nossa vida. E se a gente não endurecer o coração, quando a gente ouvir a voz de Deus, a gente pode cumprir a vontade dele escrita, a gente pode seguir e obedecer aos mandamentos dele. Isso é um fato, a Bíblia revela isso de Gênesis e Apocalipse, né? Sim, verdade. E olha que privilégio, né? Um homem que foi fiel a vida inteira. Aqui tem uma revelação específica, né? Não acontece isso para todo mundo, não é algo ordinário, né? Sempre algo extraordinário, que ele recebeu de Deus, do Espírito Santo, que ele não morreria enquanto ele não visse o Messias, né? E de fato Deus, ele cumpre a sua palavra. Tudo que Deus diz em sua palavra e tudo que ele mesmo promete, não que esses profetas prometem no nome dele, ele cumpre. Deus, ele zela pela sua palavra. Ele é fiel à palavra dele, não a nós, mas à palavra dele, aquilo que ele diz, né? Isso que é importante. A gente vive falando frases, jargões assim, tipo, Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel à palavra dele, independente da gente, né? Verdade. Então, tomou as crianças, ele viu a salvação, ele viu o Messias, ele viu aquilo e se alegrou, porque ele falou, finalmente Deus vai nos libertar dos nossos pecados, finalmente chegou o Messias, aquele que vai nos livrar das nossas dores, aquele que vai nos livrar das consequências do pecado, das consequências do erro de Adão, né? Não sei se ele tinha esse entendimento ainda assim, mas como nós hoje em dia temos, mas pela Bíblia a gente já viu que ele já é salvação, né? Ele reconhecia que ele era pecador. De alguma forma ele entendia, ele fala isso, pelo que ele fala que serviria para tropeço de Israel, porque muitos judeus não iam acreditar em que Cristo era o Messias e por isso não creriam em Cristo e iam ser condenados, né? E a parte que ele fala que enfiaria uma espada na alma de Maria é uma referência à morte de Jesus. Imagina uma mãe vendo seu filho crucificado. Se a gente, quando um parente nosso fica doente, ou quando alguém morre, mesmo não sendo pai, imagina a dor de uma mãe. O amor de mãe é muito grande, né? Vendo seu filho assim, sendo crucificado, então a gente vê Deus usando o profeta para profetizar, né? Essas são as minhas considerações aqui. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Deixa eu tentar ser breve aqui, porque o irmão acabou lendo duas partes, né? De Simão e profetizando. Vou tentar ser o mais breve aqui possível, tá bom? Quiser até cronometrar, pode cronometrar. Não, fica à vontade. Fica à vontade, irmão. Eu sei que eu falo, eu gosto de falar, né? Contribua. Cadê? Primeiro, eu queria aqui falar sobre o versículo 26, que diz assim, ó, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Cristo que vem do Senhor. Olha que coisa, né? A trindade aqui, nós vemos a trindade. O Cristo, o Filho, o Senhor, o representado pelo Pai, né? E o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, né? Nós vemos a trindade aqui trabalhando para a demonstração da salvação para aquele homem, para toda a humanidade, né? Eu queria ler aqui, deixa eu só tirar aqui. O irmão Paulo é muito John Owen, né? Teologia trinitária, né? John Owen, o puritano. Maravilhoso esse livro. Esse daí é muito... A Trindade, maravilhoso. É a doutrina que eu mais amo, a doutrina da Trindade. Eu amo estudar essa doutrina. Então vamos lá. Aqui eu queria destacar aqui, as pessoas que estão nos assistindo, o versículo 32 e o 25 junto. O 25 diz assim, ó, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, né? E aí ele começa a dizer que ele começou a falar sendo usado pelo Espírito Santo, né? E olha o que o Espírito Santo vai dizer lá no versículo 32. Que Jesus seria luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eu falei que ia tentar evitar falar sobre isso, mas eu vou tentar trazer isso. Ou seja, nós vemos ali que o Espírito Santo estava falando que Deus ia trazer, iluminar o seu povo Israel. Peraí, mas que Deus que é esse então? Logo, que só pode ser o Deus do Velho Testamento. O Espírito Santo estava sendo usando aquele homem, dizendo que o Deus do Velho Testamento iria livrar aquele povo. Às vezes as pessoas que estão nos assistindo podem não entender o que eu estou querendo dizer, mas vocês já sabem por que eu falo isso, né? Lembra que eu já expliquei? Acho que não tem necessidade. Pode falar. Será que vale? Por que acontece? Tem alguns
pessoal, vamos usar esse termo aqui. Tem um pessoal aí... Tem umas crenças erradas. Que tem umas crenças erradas, exatamente. Que eles ensinam que o Deus do Velho Testamento é um falso Deus. Por isso que eu procuro tocar aqui toda vez que fala que o Espírito Santo usou alguém para falar bem do Deus de Israel. Por isso que toda vez eu procuro tocar nisso. Por quê? Na verdade, isso é tão claro no Evangelho de Lucas que o primeiro a formar o cano, Marcion de Sinop, ele mutilou, ele tirou essas partes do Evangelho de Lucas, segundo conta Irineu, um dos pais da igreja. Diz que ele tirou essas partes. Por quê? Porque o cara ali ensinava que o Deus do Velho Testamento era um falso Deus. Ele lia lá que o Espírito Santo glorificou esse Deus. E aí, como que ele ia conciliar isso com a fé dele? Melhor arrancar da Bíblia dele. E aí ele formou o cano dele, que era um cano mutilado, que tinha só algumas cartas de Paulo, 10 cartas de Paulo, e mutilou Lucas, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, nossa, aqui versículo 34, 35, diz assim, ó. E Simeão os abençoou, disse a Maria, sua mãe, eis que é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para o sinal de que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O irmão já bem colocou isso, né? Ele seria colocado como esse sinal de contraditado já para poder manifestar o pensamento dos corações, né? Porque nós vemos aqui que ele está entre parênteses, né? Nós temos aqui um professor de língua portuguesa, né? Que mostra que acha que ele seria o quê? Um apóstrofo? É tipo uma explicação. Uma explicação, ou seja, ele está cortando o texto ali e depois ele continua o que ele estava falando antes do parênteses, correto? Então nós vemos que esse sinal dele de contraditado é porque ele faria isso, manifestar, ou seja, essa palavra contraditada aqui no grego é alguém que se opõe, alguém que está se opondo, que até separei aqui a palavra, antilegômenon, é alguém que se opõe àquilo, se opõe a algo, é alguém que contradiz aquilo, ele era contra. Ou seja, como ele ia ser contra as práticas, os ensinamentos que estavam de Israel, logo as pessoas, muitos iam ser erguidos por isso, né, os humildes que iam reconhecer os seus pecados, e outros seriam diminuídos como os fariseus, os saduceus e tantos outros, né, porque não seriam humildes. Eu acho que eu separei mais alguma coisa aqui para trabalhar rapidinho, deixa eu ver. Acho que um negocinho legal aqui, você simples, que diz aqui assim, diz aqui o versículo 39 e 40, que diz assim, ó, e quando acabaram de se cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Não, acho que eu separei errado, perdão, separei errado. Versículo 37, que diz assim, ó, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração de noite e de dia. Segundo a Bíblia de Estudo Arqueológico, ela morava dentro do templo mesmo, porque tinha cômodos lá para isso, então ela morava lá dentro. Só que quando diz que ela não saía do templo, não é que ela vivia lá dentro, não é isso que o autor está querendo dizer, é que ela realmente vivia constantemente em jejum e oração. Só que uma coisa que me chamou a atenção um monge, né? Isso, exatamente. Ela era uma idosa. O texto ali, a NVI traduz assim, o versículo 37. Olha como a NVI traduz. Separei aqui, por favor, rapidinho. O versículo 37 diz assim, então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Para mim não faz muito sentido essa tradução. Que ela permaneceu viúva até a idade de 84 anos, depois disso ela casou de novo? Não faz sentido isso. Até porque naquela época as moças casavam com 15 anos. Então ela não faz sentido, né? Cerca de 15, 14 anos, né? Até eles mesmos reconhecem que eles colocam aqui, ó, que a tradução poderia ser, ó, ou viúva por 84 anos. Ou seja, se nós formos somar isso, 84 anos de viúva, ela casou com seus 14, 15 anos ali, né? Ela já tinha cerca de 100 e poucos anos, possivelmente. Então, se nós formos traduzir desse jeito, ela tinha cerca de 100 e poucos anos. E era uma mulher que se dedicava à oração, e era uma mulher que se dedicava ao jejum, né? E muitas das vezes nós achamos demais sairmos por aí, falarmos 5 minutinhos de Jesus para falar para essas pessoas se arrependerem dos seus pecados, para mostrar para elas que elas estão em pecados, né? Nós achamos isso demais. Uma mulher de 100 e poucos anos, possivelmente, se dedicava a orar, a jejuar, vivia ali servindo a Deus no templo, né? Acho que aqui tá bom, eu concluo. Amém. No versículo 32, o Paulo cita com relação à fala de Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, né? Eu li aqui na Corrigida e Fiel que fala assim, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel, né? E na NVI fala da seguinte forma, fala luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo.
O que é interessante aqui é que o pressuposto de salvação estava condicionado ao judaísmo, né? Exatamente. De uma maneira assim, não havia assim essa abertura para pensar em salvação extra-judeu. E nesse sentido a gente vê que é uma fala totalmente inspirada pelo Espírito Santo, né? Porque um homem naturalmente esperando a remissão do povo de Israel, os judeus, não falaria para a salvação dos gentios, né? Então aqui a gente vê Deus já intentando estender a salvação a todos os povos, né? É bem interessante. Como o Lucas também citou a questão da piedade, Simeão e Ana, algo que é muito notável é que a piedade de Simeão, ela está condicionada à ação do Espírito Santo na vida dele, né? Não é uma autopiedade, né? Um homem piedoso porque ele era bom por natureza, até porque isso seria contraditório do ponto de vista bíblico. Nós sabemos que existe uma inclinação natural do nosso coração para as coisas ruins, e essa piedade de Simeão, ela está condicionada ao fato de que a Bíblia deixa bem claro aqui no versículo 25, que o Espírito Santo estava sobre ele. Daí vem a piedade de Simeão. E daí a necessidade de ter a presença do Espírito Santo, né? Porque se depender aí da nossa autopiedade, a gente muitas vezes não vai encontrar isso em nós mesmos, né? E é interessante a gente pensar no Espírito Santo agindo na vida de um homem, pensando que no Antigo Testamento a gente vê isso de forma muito isolada e muito restrita em reis, profetas e sacerdotes. E a gente vê que aqui Deus já tem, o Espírito Santo já exercia, né, o seu papel na vida de algumas pessoas. Então é interessante a gente ver essa ação do Espírito Santo também. Com relação a Ana, o Paulo fez a citação da idade e do fato da mulher se casar muito jovem. Bom, pode ser que ela tivesse aí, não fosse os 84 anos. O fato é que ela se casou muito jovem, segundo a tradição, vamos imaginar 15, 16 anos. Ela ficou casada por 7 anos, parece que somente 7 anos. E, então, ou seja, ela deve ter ficado viúva com seus 21 anos de idade, e ela permaneceu viúva durante toda a vida, ainda que a lei permitisse que no estado de viuvez pudesse ter um outro marido. Ela não estaria quebrando a lei, mas isso mostra o desejo do coração de Ana em servir a Deus exclusivamente após a morte do marido, né? Então, nesse sentido, Deus agraciou essa mulher também, dando a ela essa boa notícia. E mais um ponto interessante, no versículo, falar aqui para vós ficar melhor, no versículo 38, olha só, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu estou lendo na NVI, mas a ideia é a mesma. Ou seja, mais uma pessoa que ouve a notícia do Salvador e divulga, não guarda, não retém. E a Bíblia fala que ela divulga a todos os homens, a todos os que esperavam. Então aqui a gente vê mais uma vez o fato de que quando você recebe uma boa notícia, essa notícia ela é propagada, o que algumas vezes cai em contrariedade na igreja, né? Onde parece que nem sempre isso acontece. A gente vê Ana fazendo isso, os pastores de Belém fazendo isso, a gente vê pessoas recebendo uma boa nova e espalhando essa boa nova, né? E aí surge, mais uma vez, a gente precisa entender, como o Lucas falou no início, se você não sabe qual é o seu chamado, ide pregar o evangelho. Esse é o seu chamado. Então, nesse contexto, a gente vê aqui essa urgente necessidade de pregação do evangelho, e como pessoas piedosas que receberam essa boa notícia agiram. Então, a gente pode seguir o modelo dessas pessoas também, né? Bom, aqui eu termino minhas considerações. Você explicou até que eu não tinha explicado, esqueci desse detalhe. De que somando, que ela teria os seus 15 anos mais os 7 anos que ela viveu com o marido, mais os 84 anos, daria os 105, 106 ali por aí. Só que se ela viveu até os 84 anos, aí já seria um valor diferente, né? Então, sim, ela pode ser traduzir que ela viveu, que ela tinha 84 anos, ou que ela tinha 84 anos de viuvez. Me parece de qualquer jeito. Me parece que ela, naquele momento, o texto fala que ela tinha 84 anos. Mas, enfim, o fato é que, independente de ter 84 anos, cento e poucos anos, ela conservou uma integridade, assim... Sendo senhora, se dedicou tanto. Muito, e a Bíblia ressalta isso. Isso é tão excepcional que a Bíblia fez questão de falar, né? Quanto tempo ela se conservou em fidelidade, né? A Bíblia, o registro bíblico é justamente para enaltecer esse ponto da vida dessa mulher. Vamos lá.
A gente vai dar continuidade a partir... Eu li até o 40, né? Agora a partir do 41, até o último versículo. Deu 52. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Lucas, fica à vontade. Versículo 52. 52? Desculpa. Guardar muito. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Então, a gente vê aqui a ação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, né? A gente vê que ele ia crescendo em sabedoria, o menino era saudável. E a gente vê que eu abomino um costume da igreja e uma frase que é muito espalhada na igreja que fala que os jovens e as crianças são a igreja de amanhã. Mentira, elas são a igreja de hoje. Amém. A gente deve treinar elas para já cumprirem o papel delas como servos e servas do Senhor. A gente vê tantos exemplos na Bíblia, Samuel, que era totalmente dedicado. Ele já era um profeta desde a infância. Ele profetizava. Jeremias, que fala para Deus: eu ainda sou uma criança, ainda sou muito jovem. Mas ele já exercia o papel dele. Nossas crianças devem ser treinadas já para cumprir o papel deles como servos e servas do Senhor. Eles não são a igreja de amanhã. Isso é mentira do diabo. Mentira para a gente subestimar a criança. Ela já deve cumprir o papel dela de cristão, né? É verdade. E Deus capacita isso, né? E a gente também vê o cuidado de Maria com o filho dela se perder. Imagina o desespero dela como um banho assim. Deus deu o Salvador do mundo para eles cuidarem, né? Com responsabilidade. E eles perdem o Salvador do mundo. Eles já voltaram lá para procurar e acharam Jesus. E Jesus fala: por que estão procurando? É óbvio que eu estou aqui na casa do meu pai. É óbvio que eu estou querendo aprender do meu pai. É óbvio que eu estou querendo saber, crescer em sabedoria. É óbvio que eu quero buscar o meu pai. É óbvio que eu quero orar. Se Jesus, como o homem perfeito, ele buscava e orava, um homem que não poderia pecar, que não era possível ele pecar, ele buscava Deus, estava sempre em oração e sabe, querendo aprender e crescer em graça e conhecimento, se mostra que nós também devemos assim, nós também devemos ensinar nossas crianças e jovens a serem assim. Desde a mais eternidade, a gente deve buscar Deus, deve ter prazer em estar na casa do Senhor, como diz o salmista, né? Me alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente deve ter esse prazer de estar na casa de Deus. Muitas das vezes a gente vem para cá no modo automático, né? Não tem mais aquele prazer, mas deve ter até aquela alegria no coração e sempre orar e buscar para Deus colocar essa alegria no nosso coração, né? E crescia, né? Você vê a humanidade de Jesus, né? Jesus crescia em sabedoria e em estatura, no favor de Deus e das pessoas, né? Como a minha tradução vai dizer, né? Isso mostra que para crescer em sabedoria e em entendimento, a gente precisa, assim, de fato, da ajuda de Deus, que é primária, mas também das pessoas, né? Que é em favor de Deus e das pessoas. A gente precisa um dos outros para crescer na fé, para prosseguir adiante. E a gente precisa estar cada vez mais unido para propagar o reino de Deus e fazer a sua vontade. Amém. Bom. Glória a Deus, muito bem colocado, irmão. Você falou tudo. Eu já deixo bem claro para meus filhos que Papai Noel não existe, tá entendendo? Na verdade, eu falo para eles: o Papai Noel que ensino para ele é um sem vergonha, vocês estão entendendo? Eu já deixo claro. Há uma tradição de que ele era um homem piedoso, há uma tradição de que ele era um piedoso, São Nicolau, né, que até bateu na cara de um herege aí diário. Há essa tradição, né?
de que o Papai Noel é uma figura de São Nicolau, que foi um homem piedoso, que cuidava muito das crianças e tal, né? Mas é uma mentira, ele é uma mentira. Tá entendendo? São Nicolau morreu. Ele pode ter sido um santo piedoso, mas ele morreu. Ele não tem mais poder, nada, não faz mais nada hoje. Então, essa questão de que dá presente. Por que eu tô falando tudo isso? Exatamente por isso. Porque nós temos que ensinar nossos filhos a serem homens. E uma coisa que chama atenção, concluindo com o que eu falei aqui, ó, que eles subiram a festa da Páscoa, porque ocorria todo ano, essa festa que tinha que celebrar, né? Que tá lá estipulado lá em Êxodo, capítulo 12, né? Que é quando eles saíram de Israel, né? E tendo ele já 12 anos subir a Jerusalém. Se eu não me engano, agora eu posso estar errado, se eu estiver errado, os irmãos me perdoem. Os judeus têm uma comemoração lá, que é para comemorar quando o homem passa de criança para adulto, se não é algo assim. Para homem, né? Acho que com uns 13 anos ali, se eu não me engano. Já 12, 13 anos, eu não lembro agora direito a idade. Então, 13, bar mitzvah. 13 para homem, 12 para meninas. Exatamente. Eu tá tentando lembrar uma que não estava conseguindo. Bar mitzvah, é isso mesmo. Então, e uma coisa que chama atenção, nós vemos que ele com 12 anos, nossos filhos estão fazendo o quê? Mexendo em celular, vendo Facebook, cara. Que é isso? Ele queria aprender de Deus, tinha sede de Deus, né? O cara, né, no bom sentido da palavra, né? Ele estava lá no meio dos caras lá aprendendo. E aqui é um costume que possivelmente eles herdaram até dos gregos, né? Porque você vê que Sócrates fazia a mesma coisa, né? Os filósofos ficavam falando lá, os alunos deles aprendendo com perguntas e respostas, né? Então eles fizeram a mesma coisa. Então Jesus questionando eles e dando respostas também, fazendo perguntas ali, tudo. Isso fizeram eles olharem e falar assim, nossa, que sábio, né? Então eles ficaram surpresos. Poxa, hoje nós ensinamos nossos filhos a fazer o quê? Então, por quê? Que o irmão Lucas colocou ali, é muito claro que nós... Como é que você falou que a gente fala que as crianças são a igreja do amanhã. Mas você falou que nós subestima as crianças. Exatamente. Poxa, vai falar de Papai Noel pro meu filho? Tá entendendo? Vai falar de coelhinho da Páscoa pro meu filho? Vai falar que existe 3 deuses para ele, ou 10 deuses? Vai falar para ele que Jesus não é Deus, para ver se ele não tem uma resposta na ponta da língua. Porque nós temos que nossos filhos a serem homens, eles vão se encontrar com um monte de gente que vai ensinar todo tipo de coisa para eles. Aí nós vamos falar para eles coisinhas bestas e tolas. Pelo amor de Deus. Ensinando desenho. Não, nós temos que ensinar coisas santas, coisas sérias, igual os pais de Jesus fizeram, né? O que é isso aqui? Só um segundinho. Já falei sobre a Páscoa, né? Que eu ia falar, que ele tinha que subir. Versículo 49. Nós já estávamos até falando isso, que diz assim: e ele lhes disse, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Olha só que coisa. Com 12 anos. 1 Timóteo 3,16 diz assim, ó, porque grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi vivificado no Espírito, foi visto pelos anjos e pregado sobre a terra, algo assim, agora não me lembro a parte B do versículo. É um mistério. Deus se manifestar em carne é um mistério, Deus virar homem. Com 12 anos, ele já sabia quem ele era. Na verdade, se nós formos ver, claro no chamado dele, eu penso comigo que, sendo feto, ele já sabia quem ele era. Tá entendendo? Porque Deus sabe todas as coisas, tá entendendo? Mas alguns vão falar assim, não, mas Jesus se limitou. Realmente, ele se limitou, mas ele não deixou de ser Deus por isso, não deixou de ser divino. Por isso que é um grande mistério da piedade. Você tá entendendo? As duas naturezas. As duas naturezas. Por isso que quando na outra aula, no outro estudo, eu até falei assim, que Maria é mãe de Deus, isso não é para exaltar a Maria, não. Ela foi tão falha que ela nem percebeu que ela não estava com o filho. Tá entendendo? O filho que Deus prometeu. Cara, se você imagina você tendo um filho que Deus falou que ele vai salvar o mundo, você não vai ter o maior zelo para esse filho. Eu não tô falando que ela não foi zelosa, é porque ela é falha, ser humano, ela erra, ela é pecadora. Como todo mundo foi, ela morreu, não pode fazer nada por nós hoje. Mas quando eu falo que ela é mãe de Deus, isso não é para exaltar ela, de jeito nenhum, pecador. Mas para exaltar Cristo, para mostrar que desde o ventre ele já era Deus homem, porque nasceu algumas heresias cristológicas, entre elas o adocionismo, que ensinava que Jesus foi adotado no batismo. Quando ele se batizou, que ele já estava com os 30 anos, ali ele virou Deus. Olha só. Não, então quando o autor aqui quer mostrar isso, que desde a sua infância ele já sabia quem ele era, já é para mostrar. Ó, ele é o eterno Deus homem. Ele já nasceu, ele era Deus e se gerou homem. Então, quando eu coloquei aquilo, foi exatamente para isso, de forma nem para exaltar Maria, mas para mostrar a glória de Cristo. E é uma coisa que eu gostei também aqui, ó, versículo 51. E desceu com eles, ou seja, Jesus, né, desceu com os pais dele, e foi para Nazaré, e lhes era sujeito. E sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Ele era sujeito, ou seja, Jesus
sendo eterno Deus homem, obedeceu aos pais, foi obediente aos pais. Logo que ele era obrigado quase, vamos dizer assim, a fazer isso. Sim. Se ele não fizesse, ele nem poderia ser o Messias, porque ele não estava cumprindo a lei. Sim. Mas, poxa, olha que não vê que Jesus é o único episódio que ele se perdeu sem querer, porque alguns estudiosos, pelo contexto eles viajavam em família. Isso, não, mas o texto diz que eles pensavam que ele estava com algum parente. Tá entendendo? Mas é uma falha, porque se Maria fosse tão assim, como alguns tentam dizer, que ela não tinha pecado até, ela seria onisciente, ela saberia que Jesus não estava ali. Mas não, isso mostra sua limitação humana, de que ela é somente humana. Tá entendendo? Ela é somente uma pecadora. Então, uma coisa que você é isso, ele era sujeito porque ele era Deus também, mas porque ele teve pais que ensinaram ele isso. Teve pais que ensinou ele a ser sujeito, teve pai que ensinou ele a ser piedoso também. Então, eu acho que... E cresceu em sabedoria, né? Ele teve... Deus se sujeitou a isso, né? É verdade. É que eu concluo uma fala. Muito obrigado. Amém. Lucas, pega para mim a introdução aos evangelhos, só enriquecendo um pouquinho mais o que já foi muito bem esclarecido com relação ao Bar Mitzvah, que é o ponto que o Paulo já levantou. Aqui no livro Introdução aos Evangelhos, do Craig, ele fala dessa condição, ele fala assim, a cerimônia em que os meninos, em geral, aos 13 anos, explicam a lei e alcançam a maioridade em termos religiosos. Né? Então, mais um cumprimento da lei aqui, né? Jesus aqui, mais uma vez, cumprindo a lei, cumprindo toda a lei. E interessante é que isso que já foi muito bem elucidado, mas o brilhantismo de Jesus, né? Mostrando ali uma natureza divina, né? Ele impressionando homens letrados, doutos, com anos e anos e anos de conhecimento escriturísticos e da lei, e eles se admirando das respostas. Então, imagina que cena épica essa de Jesus na frente dos doutores. No versículo 49, quando Jesus chama Deus de Pai, ele fala, vocês não sabiam que me resolver os negócios do meu pai? Eu acho que aqui é a primeira citação na Bíblia de Deus como pai, né? Não, aqui Jesus, ele, né, não que ele quebre o protocolo, de fato Deus era o pai, mas não... Isaías já cita, já chama... Isaías já tinha essa citação? Perfeito. Deus forte, pai da eternidade. Ok. Não, mas não... Isaías está se referindo a Jesus, mas se referindo sem ser o messianismo, ele já é tratado já como pai, já. Em Isaías? Isso, Isaías. Agora não me recordo o texto. Na parte de pessoalidade. Que fala que Deus é nosso pai. Ok. Também tem aquele texto de Oséias 11 que Deus diz que Israel era o meu primogênito, né? Do Egito chamei meu filho. Muito bom. Mas no Novo Testamento, acho que é a primeira parte. Primeira vez, assim, tipo, nós fomos imaginar de forma cronológica o Novo Testamento. E assim, enaltecendo um pouquinho Maria, no bom sentido da palavra, Lucas faz essa citação algumas vezes. No versículo 51, ele fala assim, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Meditando na palavra, né? Exatamente, a gente vê que Maria tinha ali um despertamento com relação às atitudes de Jesus e a manifestação do poder de Deus de uma forma muito sensível, né? Ela tinha essa sensibilidade espiritual e Lucas faz questão de enaltecer isso, e não é o primeiro texto que Lucas faz isso, ele faz isso em outros textos. E Maria guardava essas coisas no seu coração. 19 também. Então, assim, interessante a gente pensar na piedade de Maria, né? Mais uma vez, como o Paulo bem citou, óbvio, endeusar Maria é um erro, mas de fato enaltecer desprezá-la também desprezá-la é um grande erro, mas enaltecer a piedade de Maria é bíblico, né? Ela de fato foi uma mulher piedosa com uma atitude bastante distinta. E para encerrar aqui, sem ficar enchendo linguiça, no versículo 52, crescia em estatura diante de Deus e dos homens. Não, na verdade, na minha Bíblia diz assim: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. E é aqui que eu quero citar: para com Deus e os homens. E aqui a gente precisa entender algo interessante. Aqui é a lição para a igreja. Já sabe aquela história do crente, que ele é uma bênção na igreja? Ele é uma bênção, assim, todo mundo na igreja conhece ele como um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que serve, que chega no horário, que não perde culto, que limpa a igreja, que é dizimista e Só que muitas vezes, às vezes, dentro de casa, eu já ouvi essas histórias. Eu já ouvi, tipo assim, nossa, eu queria que
uma mulher falando assim, eu queria que uma mulher falando que o meu marido fosse em casa como ele é na igreja, sabe? Porque às vezes existe a graça diante da igreja, mas não existe diante dos homens. Às vezes você vê alguém que dentro da igreja ela tem um papel assim muito louvável, mas muitas vezes ela não dá um bom testemunho, às vezes no trabalho, na sociedade. E aqui a gente vê Jesus sendo completo, né? Jesus ele crescia em graça diante de Deus, ele cumpria a lei, ele tinha sabedoria, ele buscava o crescimento espiritual, mas diante dos homens, a sujeição aos pais mostra essa graça. Com certeza Jesus foi um homem que, se a gente pensar no ponto de vista social, saindo um pouquinho da esfera espiritual, ele era um homem assim que tinha atitudes irrepreensíveis. Não havia falta no caráter de Jesus. Não havia alguma coisa assim, nossa, como esse menino é preguiçoso, qualquer coisa do tipo. Tanto então, que assim, mais pra frente, a gente vai ver que os fariseus sempre procuravam alguma coisa para acusar mais de Jesus, mas não tinha. E não encontravam. E assim, só falando assim, eu tinha até me esquecido, mas o Lucas começou falando muito bem, o Paulo complementou. Você pega quando a gente pensa na ideia da gente menosprezar uma criança, né? É engraçado, coloca uma criança na frente de um computador, na frente de uma Netflix, vê se ela não desenvolve, se ela não pensa, se ela não fica, se ela não vai entender. Mas assim, parece que quando é questões espirituais, não, calma aí, é muito novo, você vai estar forçando muito. É interessante como isso é uma falta de entendimento da nossa parte, a gente realmente fala, não, sabe, a criança ela está aprendendo tudo. Na verdade, eu não vou falar isso com propriedade, mas a ciência fala que o período de maior aprendizado na vida de um ser humano é na infância, que é o momento que o cérebro está mais expansivo para aprender. Imagina uma criança que acabou de nascer, não sabe nada, está aprendendo a falar. Como você acha que a capacidade cerebral da criança, aprendendo a falar, aprendendo a entender, aprendendo a pedir, aprendendo a se desenvolver, aprendendo a compreender o mundo ao seu redor, sendo criança? Então, assim, os cientistas falam que o período de maior expansão do cérebro é na infância. Você restringir isso à criança é um erro gigantesco. É um erro gigantesco. Comentar sobre isso. O versículo 40 também fala a mesma coisa, que Jesus crescia em graça, ali cita a mesma coisa. Sim. Ali, mudando alguns termos. E você falou tudo. Quando eu tinha meus 6, 7 anos por aí, eu tinha aula com o Testemunho de Jeová. E eu lembro que eu aprendi com eles que a Trindade não era bíblica, que era uma coisa pagã, que era um ensino de demônio e tal. Quando eu me converti, comecei para a igreja, eu tive muita dificuldade. Na verdade, já falei para os irmãos que eu negava a Trindade, eu não cria na Trindade. Tudo bem que quando me explicava a Trindade, explicava uma Trindade feita da cabeça deles, mas não explicava a Trindade da Bíblia. Então, concordo com o que você falou. Por quê? Por que eu negava? Porque eu aprendi. Eu não lembro direito, mas eu lembro que eu vi uma sentinela que tinha uma cabeça assim com 3 rostos e estava lá, a Trindade não é bíblica. E eu lembro disso, olha só. Eu tinha meus 6, 7 anos. E quando eu comecei a dar, eu falei, não, mas não pode, porque não tem como Jesus e o Pai ser a mesma pessoa. Realmente, a Trindade não ensina isso. Ensina que é o mesmo Deus, mas que a mesma pessoa não é. E não sabiam me explicar uma coisa tão simples. Você vê como a igreja também está falhando nisso, né? Verdade. E isso ficou condicionado por conta de um ensinamento na infância também, né? Então, exatamente. Por isso que eu pego meus filhos, poxa, eu sei que é uma coisa que eles nem vão entender. Eu falo para eles de união hipostática de Cristo, que é o que é a junção de Deus. Jesus é totalmente de Deus, totalmente homem. Eu falo sobre a Trindade, de que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas são 3 pessoas distintas, mas não separadas. Eu procuro explicar isso. Parece complexo, mas para ele é melhor agora falar sobre isso. Não entende hoje, mas um dia vai entender. Exatamente. Aquela história da bronca que o pai dá no filho, o filho não entende, mas quando o filho cresce, fala, hoje eu entendi porque meu pai fez isso comigo. As questões espirituais um dia vão ficar claras. Exatamente. E se não tiver a base, não vai ter como entender. Né? Se um dia ele sair por aí, alguém for evangelizar ele e falar assim, não, a Trindade não é bíblica. Quero ver, convencer ele. Por quê? Porque ele aprendeu desde criança. É mais difícil de alguém convencer ele. Com certeza. Perfeito. Bom, encerramos por aqui. Mais algum? Não, mas nenhum comentário. Só desejar uma boa noite para quem assistiu até aqui. Muito obrigado. E se você não é evangélico, espero que você tenha crido, que essa palavra tenha falado no seu coração. Venha nos procurar. Somos da Igreja Vila Silva, aqui na rua Eval Seco, número 100. Vamos te receber com o maior prazer, maior alegria no coração. Vai ser muito bem-vindo, né? E para vocês que são da nossa igreja e estão assistindo, espero que tenha abençoado e ensinado alguma coisa, né? Muito bom. Paulo, você quer falar alguma coisa? Sim, eu quero falar para o nosso público, muito obrigado, agradecer se estiver até aqui, e dizer que nenhum de nós somos teólogos, não de formação, mas como somos teólogos leigos. Né? Como diz aquele livro que eu tenho irmão que impressou, chama Somos Todos Teólogos.
Nós somos pessoas leigas que apreciamos a palavra de Deus, estamos procurando crescer juntos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para você que não é cristão, venha nos visitar, venha entender o que é a fé cristã. Você que já é cristão e está procurando uma igreja bíblica, venha estar conosco para estarmos estudando e aprendendo juntos para a glória do nosso Senhor. Muito obrigado. Obrigado, aguardamos vocês na próxima semana para a continuidade do nosso estudo, no capítulo 3. E é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.